Olá, bom dia, bem-vindos à TVD. Muito bom receber aqui todos vocês, essa audiência. E como a gente tem falado sempre aqui na TVD, estamos procurando a cada dia renovar, a cada dia trazer novos temas. E hoje nós estamos trazendo exatamente um tema novo para o nosso debate. Vamos falar do serviço de valor agregado, da importância desse serviço para um público também especializado e com especialistas também renomados que atuam nesse segmento. A ideia é a gente avaliar esse contexto que a gente está vivendo hoje, de transformação digital muito mais acelerada do que antes, e a importância dos serviços, e o quanto eles se tornaram relevantes nesse contexto. E a ideia é debater esse tema com os nossos convidados e com os nossos especialistas aqui, e vocês aí na nossa audiência, nos acompanhando, enviarem perguntas e comentários aí na nossa plataforma. Vamos estar aqui acompanhando a colaboração de vocês. Eu quero agradecer muito pela audiência e espero contar aí com vocês durante todo o nosso programa. Vamos fazer esse debate juntos, ok? Bem, em primeiro lugar, eu quero apresentar para vocês a nossa parceira nesse projeto. Eu quero convidar a Tatiana. A Tatiana está aqui representando a Macaf e a Lidera, e essa ideia e esse projeto de trazer esse tema foi feito em parceria com a Tatiana, e eu gostaria que a Tatiana também se apresentasse para vocês, falasse da importância desse tema, de trazermos esse tema para a TVD, e também desse as boas-vindas aí à nossa audiência e também aos nossos convidados. Tatiana, obrigada, muito prazer receber você aqui na TVD, obrigadíssima por essa parceria, suas boas-vindas. Bom dia, Graça, bom dia a todos, bom dia audiência, bom dia Luiz, bom dia Rogério, bom dia Guilherme, obrigada pela participação de todos. O SVA, eu acho que é um tema de extrema importância no momento que a gente está vivendo, porque depois da pandemia, a gente verificou que todo mundo, independente da classe, independente da idade, precisa usar serviços, e os ISPs, ou portais, estão cada vez mais se diferenciando uns dos outros com essa oferta de SVA. Então, a Lidera nasceu com essa ideia de ser um distribuidor de SVA para pequenos e médios provedores de internet e telcos, e a gente tem crescido muito com isso. Então, no último ano, por exemplo, a gente cresceu 150%. Ou seja, existe a demanda, existe a necessidade, e nada melhor do que a gente escutar, né, os especialistas aqui, Guilherme da Algaro, Rogério da ANEEL, Luiz do IG, sobre essa mudança e quais as perspectivas que a gente tem de futuro. Então, isso é bem legal. Obrigada, viu, Graça? Muito obrigada, Tatiana. A Tatiana é Country Manager da Lidera, e como ela falou, super importante trazer esse tema aqui para vocês. E agora eu quero apresentar os nossos convidados, já foram até citados aqui pela Tatiana, e é muito importante que vocês conheçam, eles estão estreando aqui conosco na TVD, e um imenso prazer recebê-los. Guilherme Fernandes, Tribal Leader na Algar Telecom. A trajetória profissional do Guilherme se desenvolveu no setor de telecomunicações e tecnologia da informação. O Guilherme conta também com uma ampla experiência no ciclo completo de ideação, desenvolvimento, implantação e gestão de produtos. Além disso, Guilherme é movido para fazer os negócios crescerem através de soluções inovadoras e impulsionar a carreira dos talentos dos times em que lidera. Muito legal, Guilherme, prazer receber você aqui na TVD, bom dia. Bom dia, Graça, tudo bem? Prazer é meu, em nome da Algar Telecom. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês na TVD, muito bacana. Obrigado a Tati também pelo convite. Queria desejar um ótimo dia para a audiência que está nos assistindo e aos colegas do debate também, ao Luiz e ao Rogério. Um prazer estar aqui, Graça. Obrigado. Prazer é nosso, muito bom. Apresentar também para vocês o Luiz Mendes, CEO no IG. O Luiz conta com uma sólida experiência em toda a cadeia de mídia digital, ampla atuação no planejamento estratégico para todas as plataformas digitais, desenvolvimento, lançamento de novas tecnologias e novos produtos web. Luiz ainda liderou projetos para elaboração e definição de plataforma de criação de conteúdo multimídia para todos os veículos de comunicação, TV, rádio, jornal e web, nosso super especialista de mídia digital, Luiz Mendes, conosco hoje. Obrigada, Luiz, prazer receber você aqui.
Muito obrigado, Graça. Obrigado, Tati. Agradeço muito pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui com o Rogério, com o Guilherme, podendo levar um pouco do conhecimento que a gente acumulou nessa trajetória e dividir um pouco do que a gente acredita para esse mercado. Agradeço muito o convite de todos vocês. Muito bom, muito obrigada. E também aqui conosco o Rogério Dalemoli, que é diretor financeiro da Associação NEL. Rogério é graduado em Administração de Empresas, com MBA em Controladoria Estratégica. Dalemoli atua no mercado de TV por assinatura desde 1997, sendo os últimos 13 anos como diretor executivo da Associação NEL. Muito obrigada, Rogério, também aqui conosco, estreando na TVD. Nosso super bom dia. Bom dia, Graça. Bom dia, Tati. Obrigado pelo convite. Bom dia, Luiz. Bom dia, Guilherme. Bom dia à audiência também. Obrigado em nome da NEL pelo convite. Esperamos fazer um bom debate e tocar bastante experiência hoje. Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigada. Bem, pessoal, conforme eu falei no início, na abertura, super especialistas convidados aqui, a participação especialíssima da Tatiana trazendo esse time junto com a TVD. Agora, é com vocês também contribuir cada vez mais para que esse conteúdo seja aqui debatido de uma forma bastante interessante. Vamos começar falando desse cenário? Eu falei para vocês sobre essas mudanças, né? Vocês, então, que tem alguns de vocês eu já observei aí pela audiência, já vem acompanhando um pouco mais a TVD, a gente vem falando bastante sobre as transformações que aconteceram durante esse período de pandemia no mundo digital, né? Então, nós trazemos aqui alguns dados de uma pesquisa, de uma apresentação feita recentemente pela McAfee, pela Lidera, que são os nossos parceiros, e essa pesquisa traz alguns dados bastante interessantes. O objetivo do consumidor, por exemplo, ao entrar hoje na internet, mudou bastante. Então, o que a gente observa? Entretenimento, ok, já era muito isso, bate-papo com família e amigos, games, né? E, ao mesmo tempo, navegar, relaxar, fazia muito já parte dessa rotina. Mas trabalho em casa, estudo em casa e telemedicina foram aspectos novos nesse contexto. E tudo isso demandando o quê? Muita qualidade, muita performance e também segurança. Então, você começa a perceber que, além do entretenimento, se de repente você está batendo papo com um amigo, caiu a ligação, volta, não sei o quê, ok. No momento que você está fazendo isso por conta de uma demanda de trabalho, por conta de uma questão de saúde, que você precisa urgentemente disso, por conta também de um processo ou de uma compra online, ou talvez até de um processo financeiro, começa a mudar um pouco essa tua demanda e essa tua exigência em relação a esses serviços que estão sendo disponibilizados. Bom, então a segurança ela precisa ser fácil, conveniente e não impeditiva. Bom, a quantidade média de tempo gasto online por dia em qualquer dispositivo mudou também. 56% no caso de celulares, hoje, já exigem que essa demanda seja realmente muito mais eficiente. E, claro, no caso de tablets e laptops, um pouquinho menor, 44% exigem esse tipo de demanda, mas no caso de celulares é ainda maior. E aí eu ainda trago aqui, no finalzinho dessa pesquisa, claro, ela é uma pesquisa ampla, a gente está resumindo aqui para vocês, apresentando alguns dados desse cenário. Eu tenho aqui dados interessantes também para compartilhar. Vejam só, nessa pesquisa, os índices são os seguintes: 45% dos pesquisados estão trabalhando em casa pela primeira vez, ou mais do que o normal. 30% acusou aumento dos serviços financeiros digitais. E olha que serviços financeiros digitais já vinha sendo bastante utilizado, mas ainda teve um acréscimo de 30%. 80% de tempo a mais ensinando crianças online, com educação online, e 75% de aumento no uso de telesaúde. Bom, Covid-19, então, além obviamente, infelizmente, dos males que ela trouxe, ela aumentou em 70% a demanda de internet. E a conveniência e velocidade de acesso de bens e serviços online passaram realmente a virar uma prioridade. Então, nós vamos, dentro desse cenário, com alguns dados que foram compilados aí pela McAfee e pela Lidera, ouvir dos nossos especialistas o quanto eles também perceberam
percebem essa mudança, essa nova demanda, e em que contexto, então, esse serviço se enquadra nesse cenário. Eu quero começar com você, Rogério. Tudo isso que eu trouxe, né, são números, são interessantes, mas é importante a gente ouvir de você a vivência, né, de quem está no front. O quanto que você percebe essa mudança, o quanto que você sente esse processo mais acelerado e o quanto ele traz de oportunidades para esse segmento. Eu queria começar, então, com você, ouvindo sua opinião, Rogério. Ok, Graça, obrigado. Bom, a Associação NEL tem no DNA, desde 99, esse contato junto aos pequenos e médios operadores. No começo era somente o pessoal que fazia TV por assinatura, né? E posteriormente esse pessoal que já passava o cabo, já entrava dentro da casa do assinante, e ele começou também a ser um provedor de internet. O que a gente tem notado muito, né, não só por causa da pandemia, mas nos últimos anos, o aumento muito grande de novos entrantes nesse mercado de ISP. Sabe, o que aconteceu, o último número que eu tinha da Anatel, já faz muito tempo, já existiam mais de 11 mil operadores, né, ISPs registrados no Brasil. Mas esse número é muito maior, a gente pode dizer que talvez esse seja o dobro, porque, além de tudo, existem muitos operadores não formais nesse mercado também. Então, hoje é muito comum, talvez o Guilherme depois possa contribuir com isso, que acho que está bem no dia a dia da Algar, a entrada de muitos novos operadores, ISPs. E o que ele fornece, esses novos ISPs, geralmente, às vezes, ele atende somente um bairro, um condomínio, uma região pequena. Então, são micros operadores que eles entregam e brigam. Por quê? Por preço, não, nem por atendimento, mas por instalação gratuita, etc. Esse é um público. Existe agora aquele outro público de SP que está assim, mais evoluído, que já passou por isso, que ele já começou, que ele já foi rádio, etc., e hoje ele está se profissionalizando. Geralmente, esse operador, esse ISP, ele já não quer mais brigar por preço, ele quer dar produto de qualidade para o assinante final. Então, não é só mais a commodity de entregar o conteúdo, de entregar o link na casa do assinante final. Ele tem redundância, né? Hoje, no Brasil inteiro, se cair um poste, você tem um grande problema, que a maioria das nossas internets é via poste, né? Então, ele quer ter uma redundância, ele quer ter qualidade, ele quer ter um SLA ótimo de atendimento, e ele quer agregar produtos também para que esse cara que hoje fica em casa, esse assinante que hoje fica em casa, que toda a vida dele está na casa dele, que ele possa ter uma experiência melhor com a internet. Então, essa qualidade de serviço, esse profissionalismo também a gente está vendo hoje. Então, acho que eu dividiria assim, os novos entrantes que estão começando agora, que brigam por preço, etc., e aquele que briga pelo produto, pela qualidade. Tá? Hoje, os nossos associados da ANEEL, já estão mais nessa segunda fase. Tá? Já, praticamente todos já não querem mais brigar por preço, eles querem brigar por qualidade, por atendimento, por um produto de qualidade para o consumidor final. Perfeito. Excelente, Rogério, já trazendo aqui para a gente um cenário bastante interessante, falando dos novos entrantes, né, com uma visão muito próxima de preço, e os mais tradicionais já no outro nível, buscando aí qualidade também, nos atualizando em relação até ao número desse mercado. Guilherme, gostaria que você agora contribuísse também com a sua visão inicial, não só sobre o cenário, mas também já comentando algumas informações, alguns dados que o Rogério trouxe aqui para a nossa abertura. Maravilha, Graça, obrigado. Rogério, eu percebo talvez um terceiro grupo aí dentro dos ISPs que talvez sejam os consolidadores, né? Porque a gente vê também um movimento já de alguns ISPs consolidando outros. Acho que a gente teve um movimento importante essa semana do primeiro IPO também da Desktop. Enfim, acho que se eu pudesse agregar ao que você comentou, esse terceiro grupo, e ratificar realmente, confirmar aquilo que você falou. A gente vê uma velocidade gigantesca de surgimento de novos ISPs, de demanda
de backbone por conta disso da Algar, né? Agora, Graça, a partir da sua introdução, eu fico pensando na importância da conectividade, né, em todo esse cenário, né? Talvez a gente, às vezes, não para refletir, mas fico pensando, puxa, se não tivesse internet, como que a gente passaria por todo esse momento, né? Então, acho que isso é muito gratificante para o setor como um todo, a contribuição, e está no nosso DNA da Algar, né, uma empresa de mais de 90 anos, o nosso fundador lá, o seu Alexandrino Garcia, falava do gente servindo gente, né? Acho que esse é o nosso propósito. E ele foi muito intensificado a partir da pandemia, porque a gente pôde ajudar desde os consumidores finais, né, os usuários que têm internet em casa, enfim, a continuar provendo acesso aos filhos, às aulas, né, e também as empresas, né, os nossos clientes do B2B, que de uma hora para outra tiveram que totalmente mudar de direção, né, sair dos escritórios, então, trabalhar de casa, enfim. Então, acho que a primeira contribuição que eu queria fazer é isso, né, da importância da conectividade, da internet, dos ISPs, das operadoras, em todo esse contexto. E ainda nisso, a gente, inclusive, no começo da pandemia, a gente ofereceu banda, aumento de demanda para os clientes, né, sem custo adicional, para que a gente pudesse passar por tudo isso. Falando sobre segurança um pouquinho, né, dando um pouquinho de cor nesse tópico também, a gente, daí, trazendo uma estatística, é do B2B, não do B2C, mas que foi bastante impactante nesse primeiro momento, que assim que surgiu lá a pandemia, em março do ano passado, só para você ter uma ideia, a gente fazia por mês algo como 30 criações de túneis IPsec mensalmente, né, para os nossos clientes do B2B. A gente passou a fazer isso por dia, né? Então, imaginem o desafio aí das empresas, né, de continuar provendo acesso às aplicações de uma forma segura, mas cada um trabalhando das suas casas, né? Muitas delas não estavam preparadas para isso, tiveram que reagir de forma rápida, né? A performance e a qualidade que você também tocou nesse tema, né? Então, sim. A gente jogava videogame só no fim de semana, né? Agora os filhos de casa, pô, às vezes começaram a jogar videogame, daí tinha que fazer Zoom, tinha que, enfim, como garantir que tudo isso funcionasse com qualidade. Muda bastante, né, Guilherme? Demais, né? Mudou demais. Então, nós, como operadoras, tivemos esse desafio também de, poxa, como garantir isso para o nosso cliente, ter essa qualidade para os diferentes tipos de uso da internet com segurança, né? Tudo isso, é claro, gerou também uma pressão gigantesca no nosso backbone de aumento de banda, mas eu acho que todas as operadoras conseguiram passar por isso. Não sei, acho que essa é a leitura inicial, Graça. Então, muito que eu faço aí, contribuo. Então, pressão por mais segurança, pressão por levar essa segurança para dentro de casa, né? A diversificação do tipo de aplicações que o cliente usa dentro de casa, então, não só o videogame, mas agora, poxa, eu preciso acessar o RP, né, da empresa, então, como garantir essa qualidade? Né? Muda bastante, né? É como eu falei, uma coisa é você ter uma interrupção quando você está batendo um papo, né, ou quando você está no entretenimento. Claro, é chato, a gente quer conectividade com performance o tempo todo, não importa qual seja o serviço. Mas é óbvio que quando a gente está falando de telemedicina, quando a gente está falando de serviços financeiros, quando a gente está falando do uso corporativo, a gente começa a mudar, e até do próprio EAD também. Então, são demandas novas. Muito bem pontuado, Guilherme, obrigada. Achei interessante também você ter falado sobre esse terceiro, né, esse terceiro segmento, que seriam os consolidadores, que você também identifica aí, é importante a gente falar um pouquinho, e frisar a importância da conectividade, né? Então, realmente, a gente está num momento, acho que assim, essa é uma grande oportunidade, né? Do ponto de vista de negócios também, porque nunca se demandou tanto conectividade, né? Ela foi fundamental durante a pandemia e continua sendo, e isso é um processo, obviamente, sem volta. Luiz, agora com você, já temos aí bastante pontos aí levantados, eu acho que com certeza você também, com a sua experiência, assim como os demais, para comentar aí inicialmente, né, esses aspectos de cenário, por favor. Bom, Graça, na verdade, a gente está na outra ponta do processo, né?
Eu sou aquele que recebe parte da demanda que o Rogério e o Guilherme fazem um excelente trabalho. Para nós, portais, foi extremamente importante esse processo, porque o Brasil sempre teve uma limitação grande das pessoas que tinham acesso à internet, especialmente na net banda larga. Então, com esse processo de forçar as pessoas a estarem em casa, também forçou que essas pessoas se qualificassem o acesso que eles tinham. Então, isso facilita que a democratização do conteúdo também permeie esse processo. A gente hoje teve, obviamente, os portais tiveram um grande crescimento de audiência, ela está mais na quantidade de tempo e quantidade de páginas que esse usuário está consumindo. A gente cresceu também em usuários únicos, hoje não somente o IG, a gente tem 3 marcas, eu tenho o IG, tenho o Dia e o Meia Hora. A gente hoje alcança 80 milhões de usuários únicos por mês, e esse crescimento veio muito por conta desse processo. Então, a gente teve uma demanda maior porque as pessoas estavam buscando mais informações, a gente teve um grande período de tempo que as informações eram muito importantes, continuam sendo importantes, mas no começo da pandemia eram vitais, e era um processo de descoberta. Para a gente, veículos de comunicação, o IG já era um digital player, então não tem tanta alteração, mas os jornais que nós temos, o Dia e o Meia Hora, assim como todos os outros veículos tradicionais, tiveram que antecipar um processo que talvez demoraria 5 anos, que as pessoas mudaram o seu medo de forma de consumir. Quando você está pensando em jornal, tem menos pessoas em circulação, então essas pessoas estão tivendo que reaprender a fazer um negócio para ir para lá. Evidentemente que a gente já estava indo por esse caminho, o Dia já tem um grande portal consolidado, mas o fluxo de produção de conteúdo teve que ser alterado. Eu brinco que se alguém falasse comigo que eu ia conseguir colocar uma redação de jornal impresso em home office antes da pandemia, eu ia falar, não, que isso é impossível, que tem uma série de dogmas ali que eram difíceis de ser alterados, e eles tiveram que ser alterados. A gente teve que se preparar de uma maneira muito imediata como é que a gente continua a produzir conteúdo, porque tem um fluxo de processos que a gente precisa executar e o jornalismo não pode abrir mão de nenhum deles. O jornalismo é um processo muito complicado de você abrir mão da qualidade daquilo que você está produzindo, porque você está entregando para o usuário informação e conhecimento, e quando a gente estava passando por esse momento, ele passou ainda a ser mais importante. Então, a gente viu esse crescimento, não sei se todos vocês sabem, mas hoje o trabalho dos portais, dos nossos portais, 90% do tráfego vem de mobile, vem de celular, são aparelhos celulares, e isso é uma tendência que a gente não muda, tanto que a gente, em produção de conteúdo, a gente sempre fala de mobile first, a gente pensa primeiro na tela do celular, para depois pensar como é que essa tela vai se responder por um desktop. Então, esse é um processo que a gente teve que aprender a fazer essa produção de conteúdo dessa maneira, como é que a gente permitia esse processo, e também já abriu várias janelas de oportunidades que a gente precisou se adequar. A gente está falando aqui de uma conjunção desse acesso que cresceu com o SVA. O IG se preparou de 2 formas, porque quando a gente foi começar a planejar esse processo, a gente identificou que existia uma necessidade que seria de todo mundo, que é levar a segurança para dentro de casa. Porque todos nós trabalhávamos atrás de firewall da empresa. Então estava tudo bem protegido, porque você tinha uma barreira de segurança dentro de um ambiente controlado. Na hora que a gente coloca esses usuários finais nas suas residências, você não pode abrir mão dessa segurança. Ela tem que continuar existindo de uma outra maneira, mas ela tem que continuar existindo. Nesse processo, a Lidera e a McAfee foram fundamentais, porque nada melhor do que você contar com uma empresa que é referência mundial. Então, a gente trabalhou isso, a gente criou rápido esse processo de oferecer o SVA com essa modelagem. Você olha, ok, se antes a gente falava da segurança do seu equipamento, que era o mais o antivírus, agora eu estou falando que eu estou te protegendo para você continuar tendo segurança do seu trabalho. E as empresas também viram que isso era fundamental. O Guilherme e o Rogério citaram. Como é que eu libero acesso ao meu RP? Poxa, se eu estou deixando um usuário com um IP dinâmico, isso muda totalmente minha regra de acesso, porque antes eu permitia isso um acesso fixo. No nosso portal de conteúdo, por exemplo, acessar o meu sistema de publicação de conteúdo, que a gente chama de CMS, ele tem que ter uma camada de segurança absurda. Eu não posso deixar que eu tenha algum tipo de falha, que alguém publique uma matéria no IG não autorizada. Então, a gente criou esse processo, e aí a gente colocou isso como um produto, e foi um tremendo sucesso com a Lidera. Você citou, Graça, telemedicina. A gente, no começo de março, a ANS mudou rapidamente a sua regulamentação. Nós lançamos 3 serviços de telemedicina no IG nesse 1 ano e pouco que a gente tem, com formatos diferentes, um que a gente chama de Doutor IG, para você ter uma consulta. A gente lançou outro agora, que é o Saúde Total, que é um processo mais parecido com o plano de saúde, e também lançamos um para os médicos, porque eles também tiveram que se preparar. Na hora que você tem o seu consultório fechado,
como é que eu tenho uma plataforma do meu lado enquanto médico para poder atender o paciente, dar um prontuário, fazer uma receita, controlar a agenda. Então, a gente lançou esses 3 produtos voltados para esse fim, porque a gente viu que era uma necessidade muito grande das pessoas de continuarem também tendo sua saúde atendida. Obviamente que a Covid sempre vai ser, durante um bom tempo, uma grande preocupação, mas as pessoas continuam tendo outros problemas de saúde que não podem deixar de ser atendidos. Se você tem um problema qualquer, quanto mais tempo você passa, mais você vai ter riscos para a saúde. Então, a gente teve que colocar esse processo, a gente teve que se adaptar nessas várias frentes. Todas elas foram desafios que a gente, ainda usufruindo muito da qualidade do Brasil de ser o early adopter, o Brasil gosta de tecnologia, o brasileiro adora tecnologia, né? Então ele tem uma abertura para poder receber essa tecnologia e aceitá-la. A gente não só heavy user, né? O Brasil historicamente, tá? Só para vocês saberem, historicamente, em termos de tempo médio de conexão, o Brasil sempre foi entre os 3 países que mais navegam na internet na história, não só na pandemia. A gente sempre teve esse hábito muito arraizado conosco, e o brasileiro aceita muito bem tecnologia. Então, essa migração para entender que o processo agora de medicina era necessário você mudar o seu conceito, você fazer isso, coisa que a gente não acha que vai ter volta, porque as pessoas têm agora facilidades, e a gente fala também, inclusive quando a gente montou o produto, que a gente conseguiu, por conta desse processo, levar uma medicina de saúde para os 5.500 municípios do Brasil. Você tem agora um médico que a gente ofereceu uma plataforma de atendimento em São Paulo, que ele pode ter um paciente que está no Acre. Então, isso também possibilitou essa democratização. Então, para a gente foi uma grande mudança, com aprendizados que, para nós, eles não vão voltar, são aprendizados que a gente fez com execuções que a gente conseguiu implementar, e que mudaram radicalmente a maneira como a gente vai continuar existindo. Não acredito que nada que a gente evoluiu vai retroagir. Acho que a gente vai partir daí e continuar consumindo dessa forma. São novos hábitos que se criaram, alguns mitos, né? Inclusive até o teletrabalho, algumas empresas, né, quebraram essa barreira, esse paradigma, e viram que é possível, inclusive controle de performance e tudo mais, e a questão da telemedicina também. Tatiana, queria trazer você para essa nossa conversa. Nosso bate-papo está muito bom, e com certeza você, né, que está muito próxima, né, à frente, inclusive, agora da Lidera, mas sempre muito próxima desse movimento. Queria saber exatamente isso. O que você percebeu, o que você sentiu de impacto, de demanda nesse novo cenário para esse mercado? O quanto que você acha que realmente essa demanda chegou de uma forma muito, muito agressiva? A palavra é agressiva, né? Hoje, nas últimas pesquisas, a gente vê que 7 em cada 10 brasileiros usam a internet, né? E a pandemia fez essa democratização, né, da conectividade, da possibilidade de todo mundo estar usando alguma coisa da internet, até mesmo quem não usava. Então, não só nas regiões que antes era uma má conectividade ou não tinha, hoje foram obrigadas a melhorar a conectividade, e isso deixou os usuários mais exigentes. Então, a gente percebeu que, desde que iniciou a pandemia, primeiro, a busca gigante por serviços de valor agregado, segurança foi um deles, essa pesquisa da McAfee feita por eles mostra que a preocupação da segurança na hora que você vai usar a internet virou realmente um assunto não mais tão desconhecido, e sim uma vivência, né? Virou necessidade, até porque as pessoas começaram a colocar mais cartão de crédito, mais informações, você foi para o seu trabalho em casa, então, assim, as informações do seu trabalho estão ali, não tem a mesma infraestrutura que seu escritório, o que vai acontecer, o que não vai. Criança online, né? Assim, as aulas estão online, câmera aberta. Poxa, é uma exposição muito grande. Então, os consumidores ficaram muito mais exigentes. Ficando mais exigentes, a gente percebeu que está muito importante a qualidade dos softwares que eles adquirem. Então, não é mais um SVA qualquer, né? Existe uma preocupação com a usabilidade, existe uma preocupação com que valor realmente ele entrega. E aí, fazendo um link com esses mercados, né, de pequenos e médios, que alguns são os novos, né, que estão entrando por briga de preço, outros já estão se consolidando
E ainda tem o terceiro grupo, que o Guilherme falou, dessa Isso. união, eles precisam se diferenciar. E aí, como que eles vão se diferenciar da concorrência, ou até gerar essa proximidade maior que eles já tinham regionalmente com os assinantes deles, oferecendo serviços de valor realmente que agreguem na vida digital dos seus assinantes. Então, a gente, foi por esse motivo que a Lidera cresceu muito, que a Lidera está fortificando o relacionamento com os já parceiros, porque a gente vai junto, né? Um exemplo que o Luiz deu, assim, a gente formata junto, entende a necessidade do assinante, mais a necessidade da operadora, do ISP ou do portal, que é ter essa diferenciação, é aumentar o seu ticket médio, entregando valor. Então, acho que a pandemia tem essa coisa ótima de manter mais conectividade, ou a internet está a serviço de muito mais pessoas e muito mais serviços, mas tem essa preocupação com a qualidade também, porque os consumidores ficaram mais exigentes. Então, acho que é bem bacana o momento que a gente está vivendo. Eu acho que não tem volta, que é o momento que, né? E no momento que o assinante fica ciente e exigente, eu acho que a gente tem a obrigação, como fabricante, como distribuidor, como provedor, de entregar um valor realmente usável, né? Um valor de realmente valor é feio falar, mas acho que é isso. Perfeito. Bom, essa colocação inicial fantástica de vocês, mas meu papel aqui é tirar um pouquinho vocês dessa zona de conforto, né? Eu sou aqui a mediadora e um pouco provocadora. Então, Guilherme, eu vou fazer para você uma provocação, quer dizer, a oportunidade surgiu, quer dizer, não era nova, né? Nós que estamos nesse mercado sabemos que o uso da internet, né, a necessidade de você ter conectividade e a transformação digital é um processo que já vem caminhando, mas sem dúvida nenhuma as palavras como mais agressivo, né, maior demanda, enfim, tudo isso já foi colocado aqui. Mas, Guilherme, o nível de maturidade, então, que a gente espera, como a Tatiana falou, é um usuário mais exigente. Os serviços são mais críticos. Nós estamos falando agora, né, de acessos muito mais comprometidos, né, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de dados, temos lei geral de proteção, enfim, a gente tem um cenário todo que contribui para isso. Então, não dá mais, quer dizer, o mercado de SPs, o SVA, ele tem que ser um mercado também mais maduro. Isso é um grande desafio aqui no Brasil, alcançar essa maior maturidade num país tão grande, com tantos modelos de negócios, com empresas tão diferenciadas. Como é que você vê isso, Guilherme? Na verdade, eu vejo como uma questão de sobrevivência, Graça. Eu acho que quem não souber fazer essa transição, e para mim é perfeito. E ela é necessária, né, Guilherme? Essa transição, quer dizer, é um divisor de água mesmo para esse mercado. Não, de novo, é questão de sobrevivência. Quem não a fizer, na minha opinião, morre. Né? Por quê? Porque, só complementando o que a Tati comentou, e eu concordo muito, havia inicialmente, né, aquela visão de SVA como algo que, né, do lado das operadoras, você põe lá porque você tem um ganho tributário e tal, e o cliente, né, no final das contas, nem sabe que está usando. Isso. Hoje não, hoje além da qualidade que se espera, né, eu acho que eu vou um pouco além, viu, Tati? Eu acho que também o cliente espera que a gente o ensine também a usar. Então, não só preciso garantir a qualidade, mas ele espera que a gente ensine a tirar o máximo daquilo que ele está recebendo. Então, eu acho que essa é a grande mudança, tá, Graça? Isso tanto para o usuário final, consumidor final, quanto para empresas, né? Empresas também que não têm, por exemplo, uma área robusta de segurança, espera que a gente entre com esse skill e que seja, né, o guardião da segurança por ela. Então, mas adorei sua provocação. A minha resposta para ela é essa, eu enxergo como uma questão de sobrevivência. A gente precisa ter SVAs para garantir não só a queda, né, e falando um pouquinho como operador, a gente sabe que voz e dados são serviços que caem, então a gente precisa ter algo que reverta essa curva, mas também para agregar valor para esse cliente. E agregar valor não é só empurrar o serviço, é entregar algo de qualidade, algo que ele enxergue valor, e, de novo, ajudá-lo
a fazer uso, a tirar o máximo daquilo que ele está recebendo. Acho que esse é o ponto de transição, o salto que precisa ser dado para provedores de serviço, operadoras, ISPs, portais, enfim, quem quer entregar serviços de tecnologia para o cliente. Muito bom. Agora, Luiz, esse momento que a gente está discutindo aqui, né, Luiz, onde a gente está vendo realmente que, assim, tem a oportunidade, mas tem o desafio de melhorar, então, de ter uma qualidade, como o Guilherme colocou, e uma maior maturidade. Qual é o papel de cada um? Tem um papel importante aí. É importante saber o papel de cada um e até o papel do parceiro nisso, né? Muitos desses ISPs, muitos dos provedores, eles também não têm a envergadura necessária para fazer essa virada, né? Para se colocar realmente como um provedor mais qualificado, um provedor capaz de ser, como o Guilherme falou, não só um prestador de serviço, mas um parceiro, alguém que até aculture a empresa, porque a gente sabe que existem hoje empresas, né, que não têm uma estrutura de segurança ou até tecnológica robusta, e ela conta com essa robustez desse parceiro. Né? E esse parceiro, muitas vezes, também sozinho, não consegue garantir essa robustez, então precisa de ter apoio para poder oferecer essa robustez. Então, assim, é um processo que alavanca, de certa forma, a maturidade em toda a cadeia. Né? Como é que você vê isso, Luiz? Graça, falando muito no nosso mercado de portal, eu colaboro bastante com o que o Guilherme e a Tati estão falando, porque realmente o usuário demanda isso. E nós, como portais, a gente está habituado a esse tipo de processo, porque a nossa concorrência em termos de conteúdo, ela é muito fácil de ser feita pelo lado do usuário. Mas se eu não estou entregando para ele a melhor experiência de usabilidade, ele vai encontrar isso em outros portais, em sites menores, porque não tem nenhuma barreira para ele poder definir se ele vai consumir conteúdo no IG ou no portal X, Y, Z. Né? Inclusive, agora, recentemente, em começo de julho, o Google fez uma mudança do algoritmo dele, de como que ele valoriza determinados conteúdos, usando isso como um dos seus critérios. Né? Então, se vocês quiserem, tem uma ferramenta chamada Lighthouse, basta você ver qual que é o ranking da nota de usabilidade, da experiência do usuário como consumidor. Então, a gente já veio com essa experiência porque a gente precisa disso como natureza. E quando a gente está falando desse processo de precisar de parceiros, os parceiros para nós são extremamente vitais, porque quando eu estou falando de entregar um serviço para o usuário do IG, e o modelo de negócio do IG é um white label, ou seja, sempre é um produto com a marca do IG, primeiro eu preciso confiar no parceiro. Né? Eu preciso ter certeza que o parceiro vai me oferecer um serviço que eu possa chancelar com a minha marca. E segundo, que o meu conhecimento é sobre o consumo do meu usuário. Eu não sou especialista, por exemplo, como a McAfee, em segurança, para poder fazer com que isso tenha o melhor roadmap. Quando a gente fala no produto de telemedicina, eu não sou especialista em telemedicina. Eu preciso que o parceiro traga esse conhecimento para que eu possa ter a segurança de oferecer para o usuário aquilo que ele precisa. E eu falo muito, e não é só uma fotografia, eu preciso que o roadmap desse parceiro seja muito bem elaborado, porque a gente está falando de demandas que são atualizadas. A gente viu, nesse ano de pandemia, como que o consumo de telemedicina mudou. E se eu não tenho um parceiro que vai se adaptando, vai evoluindo e se antecipando a necessidade, né, porque esse é um processo que quem mexe com esse tipo de consumidor precisa fazer. Você não basta acompanhar, você tem que antecipar, como você mesmo falou, Graça. Você precisa estar pronto para poder saber o que ele precisa. Exato. Quando a gente começou a desenhar uma linha de tendência e vimos que a gente ia mudar a forma das pessoas consumirem conteúdo de desktop para mobile, a gente imediatamente separou, porque o portal a gente tinha uma versão que era responsiva, ou seja, ela se adaptava automaticamente se você estava no desktop ou mobile. Quando a gente viu que essa curva de tendência ia mudar, o que a gente fez? A gente separou isso. Por quê? Porque para uma tela de mobile, eu não preciso levar todos os componentes que eu tenho em desktop e vice-versa. Eles têm ambientes diferentes. Então, a gente fez isso antes do usuário consumir. Por exemplo, as nossas páginas hoje usam uma tecnologia que a gente chama de PWA, ou seja, se você quiser hoje, mesmo no seu browser, dentro do portal do IG ou do Dia, salvar uma matéria que você lê offline, eu já consigo acessar o seu hardware e gravar isso. Isso é um começo de uma tendência, mas para aquele usuário que precisa, eu já tenho que ter. Então, esses nossos parceiros de SVAs, eles têm essa responsabilidade de contribuir com o projeto conosco, e eu acho que essa mesma lógica vale para os ISPs, né, porque eu conheço o processo de CVA desde que eu trabalhava num provedor de acesso à internet, que eu nem me atrevo, naquela época, chamá-lo de ISP. Essa palavra nem existia tanto. Eu estou falando de acesso discado há muito tempo atrás. E já naquela época, já era necessário... Nem me lembro disso. Não, acesso discado, depois quem quiser saber, dá um Google, vai descobrir. A Tati era menor aprendiz nessa época.
E desde essa época, foi muito claro nessa construção da importância desse parceiro. Né? O Guilherme também devia ser estagiário. Na época do Dia Associados, a gente tinha uma parceria com o Algar, porque era o melhor parceiro que nós tínhamos de host para a gente lançar um e-mail que precisava para poder complementar o nosso processo. Naquela época, e-mail era importante, tá, gente? Vamos lembrar que em alguma época, e-mail era bem mais importante do que é hoje. Mas quando a gente identificou, por exemplo, o Algar naquela época, que era uma empresa que nos daria o conhecimento daquele produto, nos daria o suporte e nos daria a segurança. Então, é a mesma coisa que a gente leva hoje para os nossos processos. Então, como hoje, como portal, a gente é muito volúvel, né, nesse aspecto, diferente de um SP, que às vezes vocês têm uma presença que é difícil você ter um produto substituto, né, como a gente em economia chama. Eu sou checado todos os dias, a toda hora por esse usuário. Então, você poder escolher isso e contribuir para isso, e como a Tati falou, trabalhar juntos, né, porque isso não é uma receita que você funcione agora e ela vai funcionar daqui 30 dias, daqui 45 dias, daqui 60 dias. Você tem que estar muito aberto para que o parceiro trabalhe isso com você e que você possa evoluir isso sempre a 4 mãos. Isso é crítico e, de novo, isso não vai voltar, porque as pessoas já se habituaram a isso, elas já sabem o seu nível de exigência e cada vez mais elas se comparam com a melhor experiência que ela teve. Né? Então, se você teve uma boa experiência em determinados processos, vai exigir que todos os outros processos te permitem essa mesma qualidade. Seu nível de exigência ele começa a subir, né? E não tem como regredir. Ao contrário, né? Ele só tem que evoluir. Subiu muito, e graças a Deus que subiu, porque isso é importante. É uma grande oportunidade para todos, né? Não só para quem usa, mas para quem oferece o serviço. Não, e eu acho que é muito positivo nós termos consumidores exigentes, sim. Porque não só a gente tem que nos esforçar para entender cada vez melhor isso, mas isso vai fazendo com que as melhores empresas realmente se destaquem, os melhores serviços realmente sejam aqueles que o usuário vai ter e que não Luiz, como eu fiz essa provocação inicial desse bloco agora, quer dizer, é uma oportunidade, mas assim, como o Guilherme colocou, e você está enfatizando, se é sobrevivência, quem não se preparar, se esse nível de maturidade também não se elevar no sentido de todo esse segmento, alguns talvez não sobrevivam, fiquem de fora. Por isso que é importante esse nosso debate, por isso que é importante a gente estar abrindo esse canal da TVD para falar com esse segmento. Por quê? Porque é um aculturamento geral de todos, né? Só para complementar, deixa eu só comentar. Pode e é importante que nós tenhamos essa segurança para não frustrarmos esses usuários. Você imagina no começo do e-commerce do Brasil, se nós tivéssemos tido grandes problemas. O brasileiro ia gastar muito mais tempo para poder para ter a confiança de que ele pode fazer uma compra. Assim como qualquer coisa. Então, é importante que realmente esse processo a gente separe os melhores prestadores, porque a gente tem a obrigação de mostrar que isso que nós estamos fazendo vai trazer uma melhor experiência e o usuário pode confiar naquilo que ele está recebendo. E esse Graça, se você deixar eu complementar isso que o Luiz falou e que o próprio Guilherme falou, né, que a própria Algar tem essa coisa de fazer para as pessoas, eu acho que o grande diferencial dos pequenos e médios é exatamente esse, é uma proximidade que eles têm com os assinantes. Então, se eles têm já essa proximidade, essa relação de confiança, eles precisam ter fabricantes, distribuidores que realmente honrem pela essa confiança, né? Então, na entrega de um produto de real valor, que funcione, com essa parceria, ou seja, braço dado com o distribuidor ou fabricante, para que seja explicado como funciona, que é fácil, olha aqui, vem, usa. Então, eu só queria pegar esse gancho dessa importância da proximidade, né? E que é isso que a gente busca fazer hoje, já com o IG e com os outros nossos parceiros. Perfeito. Eu inclusive, já tinha aqui o seu pedido de palavra, Tatiana, eu queria também aproveitar que você está com a palavra, eu vou trazer o depoimento do Murilo Siqueira, nosso convidado também, para estar aqui conosco, ele está na nossa audiência, ele é sócio da Prontofibra, é um ESP em Palmas, e eu gostaria de ler, Tatiana, para você, para os nossos convidados e também para a nossa audiência, o depoimento que ele nos mandou, e eu acho legal você também comentar. Então, o que diz aqui o Murilo na nossa audiência, complementando aqui o que vocês estão falando? Hoje, para manter clientes na base, não basta mais ter internet, fibra ótica, isso todos já têm. Diante disso, os SVAs vêm sendo um ótimo diferencial competitivo. Dentre vários serviços, o antivírus vem sendo bem aceito pelos clientes, uma vez que trazemos uma segurança maior para um home office mais seguro. E também está sendo algo bem visto pelos pais, a fim de poderem proteger e acompanhar melhor o dia a dia dos filhos.
Então, na verdade, esse depoimento do Murilo mostra a importância do que você está dizendo. Quer dizer, quem está na ponta começa a ser visto, né, como um parceiro, e é ele que vai assegurar essa e vai dar essa confiança, né? E aí ele vai precisar também de um apoio dessa cadeia, né, Tatiana? Eu queria que você complementasse isso, quanto que lá na ponta essa parceria ela reverbera em confiança e em segurança. É exatamente isso. Eu acho que o diferencial de uma parceria com um distribuidor e com um fabricante está nesse apoio e nesse resultado que a gente vê dos usuários finais, né? Não adianta oferecer simplesmente algo, mesmo, né, telemedicina. Vamos oferecer telemedicina. Se o Luiz colocasse lá uma telemedicina, o Algar, qualquer um, colocasse uma telemedicina no seu portal e não tivesse um apoio do distribuidor, do fabricante ou do prestador de serviço, de explicar como funciona, de ir junto e se preocupar com a satisfação do usuário final, não tem por que colocar um serviço de valor agregado. Então, tem todo um trabalho por trás de uma distribuição de fazer um modelo comercial, de fazer um treinamento para equipes de venda, de ajudar a posicionar o produto no site, de ajudar na comunicação, em treinamento, em usabilidade, em suporte. Essa qualidade ou esse complexo ecossistema, né, de ter todas as etapas, é de extrema importância para se diferenciar. Então, hoje, também vale ressaltar que tem inúmeros SVAs sendo ofertados, né? Se um ISP quiser, ele acaba oferecendo uma batelada. Existem concorrentes de segurança, existem concorrentes de saúde, mas eu acho que o que diferencia é isso, né? Assim, é a qualidade, é a capacidade de sermos parceiros. Então, até por conta dessa exigência do usuário final. Então, acho que isso é de extrema importância. Eu queria ouvir o Rogério, para a gente encerrar agora esse nosso segundo bloco, Rogério, porque, como eu fiz a provocação inicial desse bloco, né, justamente falando sobre essa necessidade de realmente elevar o nível de maturidade desse serviço. Né? Quer dizer, é uma oportunidade, mas também é um desafio, né, do ponto de vista desses provedores. Então, eu queria ouvir você também sobre esse capítulo, sobre esse ponto, Rogério. Legal, Graça. Eu, pensando até como consumidor final, que quando a gente vai, nós temos uma gama muito grande de SVA que a ANEEL negocia para os associados, né? E pensando como consumidor final, quando você recebe uma fatura, você compra, por exemplo, que é meio commodity, 100 mega de velocidade por R$100, né? Então, você vai receber a sua fatura, você contratou R$100, você vai receber a sua fatura de R$100. Ok. Dentro desses R$100, você vai colocar os SVAs que você quer colocar. Então, aproveitando até o que já foi dito, realmente, se você colocar qualquer SVA que não agregue nada, que você não tenha um treinamento também da sua equipe de saber explicar o que é aquele SVA, né? O que acontece? Acho que a primeira coisa que um consumidor pode falar é o seguinte: eu não quero isso daqui, pode tirar da minha conta. Né? Tipo, Exato. Não, mas a gente contratou 100%. Não, mas eu não quero isso daqui, eu não contratei. Então, há algumas coisas. Né? Primeiro, é importante, na hora de vender isso do SVA, falar o seguinte: meu amigo, se você for comprar isso no varejo, vamos falar o caso, por exemplo, da Tati. Se você vai comprar uma CAF no varejo, você vai pagar por mês, sei lá, R$10. Eu estou te dando dentro dos R$100 aqui. Se você for assinar revistas online, etc., você vai pagar tanto. Estou te dando aqui. Olha, se você vai assinar uma série, etc., eu estou te dando aqui, então. Todo mundo, quando a gente começou a negociar SVA, os operadores procuravam mais pela questão tributária, né? Porque, assim, hoje, se você vai fazer, quando você vai entrar na internet, só o acesso, né, o link, você vai pagar ICMS, etc., etc., sim. ICMS, PIS, COFINS, FUST, Funtel, etc., e você embutia esse SVA. Então, a gente nunca, quando vai oferecer SVA para algum associado, a gente nunca fala da questão tributária. Porque, primeiro, que a gente está no meio de uma reforma tributária, a gente não sabe como vai ser amanhã,
e a gente não sabe que frustração ele pode ter. Então, eu acho que é muito importante você não colocar alguma coisa, tipo, eu vou embutir isso daqui, para que se um dia alguém ligar para na central, o que é isso que estão me cobrando? Ah, meu amigo, você contratou R$100, isso daí é um benefício tributário. Não, você está levando aqui esse produto que é reconhecido, que você vai poder ter acesso a isso. E aí você chega nessa maturidade, tá? Dele saber que ele está pagando alguma coisa, ele não precisa saber que tem aspecto tributário, que se um dia mudar, ele vai continuar tendo o produto, mas que ele vai se beneficiar, estando dentro daquele produto, com alguma coisa que, inclusive, é de qualidade, né? Porque, assim, é importante o ISP, esse ISP maduro, que a gente está dizendo que já sabe o valor do produto dele, não colocar nada, ele fala, puta, eu não vou colocar um negócio aqui que possa prejudicar o meu produto. Então, ele sabe que ele vai ter um nome por trás disso, é importante saber, né, o que são, e que esse parceiro também tenha uma infra também, para que, caso você tenha algum problema, né, de atendimento, tal, que ele possa recorrer, né, então, eu acho que é isso, tá? Então, acho que a qualidade do que você está embutindo é muito importante, e esse treinamento também, para as equipes também, que vem, inclusive, tem que ser dos parceiros também, para que ele possa divulgar o que está sendo entregue dentro desse SVA. Perfeito. Pessoal, nós já estamos recebendo aqui comentários da audiência, já a gente vai entrar num bloco em que a gente vai interagir com vocês. Muito obrigada aí, todos vocês que estão nos acompanhando, mais de 100 inscritos, muito bom, um público muito legal, a gente está, né, desbravando aí esse mercado com o canal da TVD, então muito legal vocês estarem aqui conosco. Já vou trazer comentários e perguntas de vocês, mas ainda quero explorar mais um aspecto. A gente já falou de maturidade, de oportunidade, de qualidade de serviço, de todo esse contexto. Mas agora eu queria falar um pouquinho, Tatiana, e começar com você, por fidelização, uma palavra que sempre esteve presente nesse mundo, né? E agora, mais do que nunca, né? Por quê? Porque, na verdade, também eu ouço aí, pelo lado, no caso do usuário, seja ele um usuário final, doméstico, corporativo, pequena e média empresa, lidar com muitos parceiros, né? Chega uma hora que administrar isso também vai se tornando complexo no dia a dia, porque são muitos serviços diferenciados, então é importante, talvez, essa qualificação para que você não tenha que escolher tantos parceiros, que você possa encontrar um, né, que consiga realmente moldar o serviço de acordo com a sua necessidade, porque às vezes é aquela história, eu tenho um monte de coisa aqui, mas o cara não entende o meu negócio, então ele está me oferecendo um monte de coisa que, na verdade, eu não preciso. Então, essa fidelização, ela vai fazer diferença nessa hora. Se você encontrar um parceiro que, além de tudo, de ter oportunidades, enfim, preço, ele entende mais o seu negócio, ele consegue configurar um serviço mais próximo daquilo que você precisa. O quanto você acha que fidelização também é um termo que vai fazer muita diferença nesse contexto, Tatiana? Eu acho que já faz total diferença. A fidelização, e principalmente, né, quando a gente fala desses mercados e saindo dos grandes centros, o assinante confia em quem? Em quem provê a comunicação para ele, em quem provê a internet para ele. Então, na hora que ele fala, né, que ele coloca o nome dele, olha, compra segurança, porque eu estou te indicando, vou te ensinar, eu estou te falando que é legal, ou saúde, ou qualquer outro produto, ele está confiando no provedor. Então, essa fidelização, né, das duas pontas é extremamente importante. E aí isso gera a fidelização também na base do assinante. Porque se vier um concorrente e mostrar, de repente, com um preço melhor ou com mais opções e convencê-lo que esses serviços são mais legais do que o que ele tem hoje, ele acaba se desfidelizando de quem não oferece e vai se fidelizar em quem oferece. Então, o SVA tem também um poder muito grande de manter o cliente fiel dentro da base de provedores. Tanto que tem uma série de ações, por exemplo, que a gente propõe, foi muito falado parceria, e a Lidera entende parceria como uma real parceria mesmo, em todos os pontos. Então, desde de um treinamento, a gente também faz, por exemplo, campanha de retenção.
E o SVA funciona muitas vezes quando o cliente quer sair do provedor de internet, seja lá porque ele achou uma oferta melhor ou porque ele, enfim, e aí é oferecido um SVA para ele e ele acaba ficando, ele se mantém na base do provedor porque ele acaba enxergando um valor maior. Então, o SVA, além de entregar um bom serviço e ter essa visão, ele também gera uma fidelidade para o próprio provedor. Então, é uma parceria, é um conjunto de ações e de situações que geram um sucesso de um provedor em um SVA. Então, fidelização é total, uma palavra também que eu acho extremamente importante. Diante dessa terceira questão que eu estou trazendo e da colocação da Tatiana, eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais além para você. Aonde é mais desafiador alcançar essa fidelização? Na ponta, com o usuário final, seja ele doméstico, enfim, ou uma pequena, média empresa, ou entre o provedor e o seu parceiro? Aonde que você vê o maior desafio nessa fidelização? Olha, Graça, para dar um testemunho para a Tati, a gente usou exatamente essa estratégia que ela citou com o meu produto de e-mail. Tá? O e-mail do IG existe desde sua fundação, 20 anos atrás, e obviamente que existe cada vez menos apelo para a pessoa reter o seu e-mail. E a gente fez exatamente essa estratégia. Aquele usuário que tinha uma perspectiva de saída, a gente encapsulou o produto de segurança, já com esse contexto mais amplo, né? A gente até não usa a palavra antivírus com a McAfee, porque ela tem quase 20 features, então a gente explora todas as features que ela tem e a gente teve um sucesso muito grande nessa retenção. Acho que é fundamental essa definição pelo seguinte, na nossa visão, especialmente porque eu não tenho um relacionamento fixo com esse usuário, né? Eu não tenho lá uma ponta com ele, é crítico que o seu produto, o seu SVA que você ofereça, dê para esse usuário essa experiência positiva, porque para a gente, uma má experiência vai trazer um prejuízo infinitamente maior do que uma experiência positiva. Então, é muito crítico para a gente poder tomar isso, e essa fidelização para nós, como eu falei, a gente usa a marca do IG, então, né, um pouco naquela linha que a Tati falou, a gente está chancelando esse produto, e o brasileiro também tem um hábito, e não só o brasileiro, assim, é uma solução interessante quando ele vai num ponto e acha uma solução para tudo aquilo que ele precisa. Aí serve tanto para portal quanto para ISPs, né, que eu nem gosto muito de usar terminologia em inglês, mas a gente acaba que a gente não traduz muita coisa, é o one-stop shop. Para ele, se ele tem comigo um ponto de contato onde eu resolvo o problema dele de segurança, eu resolvo o problema dele de saúde, eu resolvo o problema dele com o pet dele, eu resolvo o problema dele com isso, não só a confiabilidade que tem conosco, mas o fato dele ter um único ponto de relacionamento também para o usuário final, não somente para o seu prestador de SVA, mas o usuário final também tem essa mesma análise. Olha, aqui eu tenho um ponto de contato que eu confio, eu tenho lá minha wallet, já tenho minha forma de pagamento, já tenho lá, então aqui eu sei que eu vou poder ter as soluções para tudo aquilo que eu preciso, com qualidade e com segurança. Então, essa fidelização, quando você oferece para ele o ponto onde ele pode buscar aquilo que ele precisa, e você ter do lado um parceiro de SVA que vai te dar essa garantia de que o serviço que você está prestando para ele é o equivalente a qualquer outro da melhor qualidade, esse é um dos pré-requisitos que a gente coloca nos serviços que a gente oferece para o IG, ou seja, eu não posso ter um serviço que ele vai encontrar algum melhor em outro local, senão vai acontecer isso, assim, ok, você está me prestando serviço aqui, mas eu tenho uma solução melhor. Então, esse é um processo que, quando ele está bem montado, ele te traz realmente essa fidelização de usuários, mesmo no caso do portal, que eu não tenho relacionamento nenhum com ele, a não ser no SVA. Sim, mas é interessante, né? Porque mesmo que não tenha, como você falou, esse contrato direto, ele identifica isso, né? Ele vê ele sabe identificar e ele valoriza, né? O fato. A gente tem dois desafios adicionais, porque eu tenho um desafio que eu não tenho um relacionamento contratual com ele, sim, e ele não veio, em princípio, a mim buscando um serviço. Ele veio buscar uma informação. Como ele confia na minha marca, e ele está num ambiente que é propício para ele fazer a contratação, e isso faz esse processo ser amigável. Mas o ISP também tem essa facilidade de que ele tem esse relacionamento com o usuário e ele já tem esse ponto de contato. Né? Então, essas definições são importantes para você ter esse produto funcionando bem, mas uma vez funcionando bem, você criando essa família de soluções para ele, isso realmente transforma isso numa fidelidade, com certeza. Perfeito. Guilherme, queria ouvir você também sobre esse aspecto, né? Inclusive a pergunta que eu fiz para o Luiz
foi exatamente aonde estaria o maior desafio. Ele claramente, né, deixou muito bem definido aí no negócio dele, aonde que a fidelização entra e faz realmente a diferença pelo modelo de negócio dele. E eu queria saber, na sua visão, aonde que está o maior desafio do ponto de vista de fidelização. Eu acredito que o desafio esteja na jornada como um todo, assim, né? Porque o Rogério, ele trouxe o desafio no momento da venda, que ele falou, olha, não basta você... Vou usar as minhas palavras aqui, tá, Rogério? Te peço licença. Não basta você empurrar, né? O cara tem que saber aquilo que ele está comprando, né? Porque na hora que ele receber a primeira fatura, ele vai, né, se ele não identificar ou falar, meu, o que é isso, eu não sei do que se trata, ele vai cancelar, vai entrar para a estatística de churn, e daí quebra toda a relação de confiança, esse cara não volta, ele não vai só buscar SVA, ele vai buscar conectividade em outro lugar, e daí, enfim. Mas eu enxergo, esse é o grande desafio com o usuário final, ter pontos de contato, ter a proximidade em toda a jornada, seja na compra, seja no momento da instalação do serviço, seja no momento do uso, e até no cancelamento. Você prover uma boa jornada para esse cliente em todas essas etapas vai fazer com que haja fidelização. Eu enxergo esse o desafio, e para mim, isso não se sustenta se você não tiver uma relação de parceria com quem está te entregando a solução para você entregar para o seu usuário final. Se você tiver uma relação de cliente-fornecedor, você não vai ter o respaldo para entregar essa jornada com qualidade fim a fim para o cliente. Então, eu enxergo que o desafio está mais na ponta, porque acho que hoje é meio que padrão, né? Você buscar parceiros ao invés de buscar fornecedores, né? E ainda mais agora que está entrando muito em pauta as práticas do ESG, né? Então não basta ser parceiro, né? Tem que ter fit cultural, os valores tem que bater. Então eu enxergo dessa forma, tá, Graça? Acho que o grande desafio da fidelização está em prover essa proximidade, essa qualidade em todas as etapas da jornada. Eu acho que é uma vantagem dos pequenos e dos médios, que eles estão muito próximos dos clientes, né? Então, os clientes já percebem valor nisso, na contratação da conectividade. Então, se souberem entregar essa proximidade também no SVA, essa fidelização tende a se perpetuar. Rogério, você concorda com o Guilherme que essa fidelização, o maior desafio estaria na ponta mesmo dessa entrega? Não, concordo totalmente. Minha formação é toda financeira, né? E assim, começando porque um cliente novo é muito mais caro de você trazer do que manter um cliente atual na sua base, né? Então é muito mais caro trazer. A segunda percepção que a gente tem também é que ninguém gosta de entrar uma outra empresa na sua casa para fazer instalação de fibra, né? Que assim, você tem dois problemas. Uma hora que você chama, depois tem que chamar de novo, aí vem o cara retirar equipamento, época de pandemia, você não quer ninguém dentro da sua casa também, né? Então, assim, aquele instalador que vai numa casa, vai na outra, por mais que tenha os procedimentos de segurança, mesmo assim, a gente não quer ninguém dentro da nossa casa. Mas, e falando sobre fidelização, o que acontece? Realmente, os associados da ANEEL, eu acho que nós estamos em algumas capitais, mas nós estamos bem no Brasil profundo também, em cidades muito pequenas, estamos em capitais também, mas nós estamos bem no interior do país também. Então, até pegando um pouco o que o Luiz falou também, o cliente, ele quer ir resolver exatamente com o provedor de serviço dele, ele não quer falar com a McAfee, ele quer falar exatamente com de quem ele está pagando esse serviço, né? Então, e ele quer resolver. Além do que, uma coisa que também não acontece nos grandes centros, mas é muito comum eles irem... Nós temos lojas, os associados têm lojas na cidade. Então, o cara vai lá, bate na porta para resolver. Ele vai lá para pagar a conta, ele vai lá para resolver o problema, etc, etc. Quando você... Então, a gente parte do princípio também que, para ele querer cancelar, muitas vezes, é porque ele está muito insatisfeito com alguma coisa, né? Não é porque assim... às vezes é preço, tal, mas a gente sabe que muitas vezes, se a gente fizer uma enquete entre o pessoal aqui da mesa, você fala assim, não, eu vou manter aqui o meu produto. Então, com isso, o SVA é um atrativo para controlar esse churn, tá?
Imagina que você tem lá como eu falei, nós temos aplicativos de todo tipo de SVA. Então, a hora que você vai cancelar, de repente, eu tenho um aplicativo de lifestyle que tem sobre ginástica em casa. Está todo mundo em casa, por exemplo. Então, putz, tem ginástica, tem meditação, tem, né, alguma coisa. A hora que vai cancelar, fala assim, escuta, mas eu vou perder o meu aplicativo? Vai. Ah, tá bom. Aí o filho tem um game que também está no SVA, tá, viu? Mas espera, eu vou perder o meu game? Vai. Para pegar e, de repente, botar alguém que não me dá nada em troca, que só me dá a conexão. Então, é legal ter isso. Acho que esse produto, usar dentro da área de retenção das empresas, como sendo um a mais, né? Um benefício a mais, para evitar que ele pense em trocar. A não ser que ele esteja muito descontente com um monte de alguma coisa. Aí não vai ter jeito. Mas eu acredito que isso ajuda muito, né? Então, acho que talvez vocês mesmos já passaram por essa experiência. Fala, putz, se eu for tirar minha conexão, eu vou perder isso. Tal. Então, o SVA é muito importante. Então, na ponta mesmo, é o termômetro, né, da aceitação desses produtos. Então, de novo, voltando até ao que eu tinha falado anteriormente, é importante que a hora que você coloque algum produto, você saiba que ele vai poder usar. Tem produtos que são mais de nichos também, né, que você pode até deixar na sua prateleira, mas se você tiver produtos que consiga fazer isso, um produto para a casa inteira, seria legal, né? E complementando até dos nossos associados, dos clientes, vamos dizer assim, dos nossos associados, hoje, por exemplo, a gente não vai mais no cinema, faz tempo que a gente não vai no cinema. Mas tem associado nosso que para ir no cinema tinha que rodar 250 quilômetros, a cidade dele, porque o cinema mais pobre, o Brasil é muito carente de cinema. Então, você ter um SVA, por exemplo, de filmes e séries, é muito importante para o camarada ter também. Assim, a casa dele passou, como vocês já falaram, passou o consultório médico, passou a ser academia, passou a ser um restaurante, passou a ser o fórum, porque se o cara é advogado, passou a ser, né, o local de trabalho. E você tem que ter uma estrutura bem parruda mesmo para satisfazer esse pessoal. Então, se você conseguir dar alguns SVAs que consiga fazer isso para a família, para quem está em casa, eu acho que é uma ferramenta de retenção bem importante mesmo. Tá? Com certeza. Tatiana, para a gente fechar esse bloco e começar a trazer também a contribuição da nossa audiência, eu queria reformular um pouquinho essa pergunta para você fechar esse bloco. O quanto que essa fidelização que foi colocada aqui por todos eles, os nossos convidados, cada um dentro da sua visão, do seu modelo de negócio como fundamental, sendo, como eu questionei, qual a mais importante, sendo essa da ponta, o quanto que para você, então, para ter essa fidelização na ponta, a fidelização também do provedor com vocês, por exemplo, né? O quanto que isso também vai garantir que ele tenha essa fidelização na ponta, o quanto que isso é um processo em cadeia, né? O quanto que cada vez mais essa cadeia estiver fidelizada, se for parceiros todos dentro desse processo, o quanto que isso fica transparente também para esse usuário, esse consumidor final. Eu acho que a palavra é essa, assim, não é fornecer SVA, é ser parceiro para um mercado de SVA. Então, a parceria gera fidelização, tanto do ISP com o distribuidor, como do usuário final com o ISP. Então, esse acompanhamento, né, que o Guilherme citou, que é do começo até o final, é natural da Lidera. A gente acompanha todo o processo. Então, o nosso sucesso não é, legal, fechamos um contrato de SVA. Não, o nosso sucesso é, meu Deus, os usuários finais do provedor X tá vendo o valor, tá usando, tá bacana e tá crescendo a base do provedor. Então, acho que parceria é o nome mais correto para a gente falar aqui. E isso, obviamente, gera fidelização da nossa base de ISPs que trabalham conosco, porque eles percebem que a gente entrega esse valor para eles e para as equipes, e esse valor é repassado automaticamente para os usuários finais. Acho que é isso. Bem, mas agora vamos começar
continuar, obviamente, a nossa conversa, mas começar a trazer a participação também de vocês aí, da nossa audiência. Eu vou fazendo aqui uma análise das perguntas, das questões, algumas eu aglutino até para facilitar. E uma delas, que eu acho que, de certa forma, 2 ou 3 aqui refletem essa pergunta que eu vou fazer e vai responder a vocês, seria, com essas mudanças todas que nós estamos aqui debatendo e acompanhando no dia a dia, o que seria hoje para cada um de vocês, o que mudou o que era isca, entre aspas, alguns até usaram essa palavra, quer dizer, o que atraía inicialmente, o que fazia, né, procurar o serviço, mudou também? Ou ainda é, né, aquela demanda inicial, mas junto com ela vem a oportunidade de oferecer mais serviços, ou essa procura também mudou? Vou mudar um pouquinho aqui também esse início. Vou começar por você, Rogério. Mudou? O que você acha que aquela demanda inicial do passado, antes da pandemia, a gente fala passado, mas há poucos tempo atrás, mudou também? Você acha que a procura, né, o que starta essa demanda de serviço? Eu acho que sim, mudou bastante. Eu acho que a gente já passou por fases lá que, quando os ISPs começaram a migrar de rádio para fibra, a isca, né, o gancho de venda era sempre velocidade, né? Então, foi aquele primeiro momento era velocidade. Olha, a gente vivia num mundo de 1, 2, tal, e aí começou a aparecer gente de 10, 20. Hoje, isso já passou a ser commodity também, né? Então, assim, ninguém vai falar assim, entregar 200 MB de velocidade, 500 MB, assim, e a gente vê que não é só nas grandes capitais, é muito comum mesmo, pelo interior do país, é só você entrar no site. Mesmo pelo interior, não é mais velocidade essa isca. Não é só velocidade, então aquele chamariz, olha, não é... A segunda coisa também depois foi essa briga por preço, né, que também que já foi também, né? Quando eu falo, teve uma época que era o famoso 100 por 100 MB de velocidade por R$100 de preço. Eu acho que agora, além de tudo, é um mix dessas duas coisas. Acho que o preço já tem um preço, já tem uma velocidade mais ou menos padrão. Hoje, acho que tanto faz se você tiver, não muda muita coisa se você tem 200 ou 300, você fala assim, a diferença, né, não é tão gritante. Além do que hoje os ISPs também, eles fazem muito cacheamento, né, do Facebook, do YouTube, do Netflix e todo esse pessoal. Então, muitas vezes, ele não tem, ele já vai buscar diretamente no servidor dele. Então, para mim, é um mix, né, desse conjunto de serviços, né, e lógico que o SVA também entra dentro dessa, mas desde que o cara tenha a segurança que ele não fique na mão, que ele vai ter uma qualidade de serviço, que ele vai ter uma assistência 24/7, que ele sabe que ele, por mais que a gente saiba que você até abriu o comentário dizendo isso, né, que pode de repente cair, pode, mas se cair, geralmente se cai um poste, cai para a vizinhança inteira dele, né? Sim. Mas eu acho que uma segurança talvez seja agora a palavra certa, alguém que ele pode, eu quero entrar e já está funcionando. Então, na minha opinião, acho que é um conjunto dessas coisas que se chama confiança, talvez, né? Sim. Perfeito. Eu queria a contribuição dos outros ainda para essa questão e vamos trazer outras. Quem mais pode contribuir com esse aspecto? Guilherme, Luiz, Tatiana? Se eu puder contribuir aqui, só acrescentando, o que eu assino embaixo que o Rogério falou, talvez caiba só uma análise um pouco mais clusterizada, assim, né? Exemplo, talvez a isca em centros mais remotos seja o ponto da qualidade principal, né? Agora, talvez em grandes centros, locais em que a gente tem alta competitividade, tem muita oferta, acho que o cliente vai buscar, inevitavelmente, qualidade, e daí sim, o além disso, faça toda a diferença, né? Então, que daí, na minha opinião, entra o SVA. Tá, qualidade também, já tem um monte de gente aqui me entregando, então o que você tem a mais, né? Então, talvez nos grandes centros, a isca seja o SVA nesse sentido, porque o cara já tem velocidade, já tem qualidade, e o que mais, né? Entendi, perfeito.
Eu poderia complementar, Graça, com outra ótica, Claro. que você perguntou sobre a diferença que a gente está tendo. O que a gente viu aqui no IG, a diferença é que a gente tem mais personas fazendo essas aquisições, né? A gente tinha, antes da pandemia, 3, 4 tipos, né, de características de usuários que faziam essa compra, agora a gente tem um número muito maior, né, porque a gente tem agora demandas diferentes, trazendo necessidades diferentes e com características de pessoas diferentes comprando. Sim. Como a gente tem capacidade de, né, eu não tenho a base de assinaturas, né, então eu sempre dependo da análise que a gente faz, da forma como ele navega conosco, né, porque todo mundo que entra no portal, meu IP anônimo, e a partir de agora, de agosto, efetivamente com a LGBT funcionando, isso vai cada vez mais ser anônimo, nem cookie eu não vou conseguir usar com bastante eficiência como a gente usa agora. Então, o que mudou para a gente é isso, a gente tem pessoas muito mais distintas comprando e a gente tem que estar preparado para poder fazer com que essa experiência espelhe a característica desses personagens. Então, não dá para você criar uma única forma de venda para pessoas tão díspares. Então, a gente identifica como é que é o perfil daquele usuário, através das segmentações que a gente usa, para poder entregar para ele a correta jornada, né, para que ele possa ter essa experiência e a gente ter as nossas taxas de conversões sempre dentro dos parâmetros que a gente precisa. Perfeito. Eu acho que, só complementando, Tatiana, eu acho que essa quantidade de novos consumidores que a gente tem, que é devido à pandemia, né, eu sempre dou o exemplo assim, meu pai, 80 anos, ele precisou ficar mais conectado, ponto, né, para pedir comida, para fazer um teleatendimento, etc. E aí ele se sentiu mais exposto, precisou de segurança. Só que ele é uma pessoa exigente, da mesma forma que minha filha de 18 é também exigente, porque ela não quer um produto que fique atrapalhando ela usar a internet, o meu pai não quer receber... Ou seja, a experiência do usuário final na ponta do SVA funcionando, eu acho que também ficou muito mais exigente e muito mais polarizada. E aí a importância de escolher um produto realmente que agregue valor e que tenha uma preocupação do início ao fim com a usabilidade, né? Então, isso eu acho importante destacar. Tatiana, aproveitando aí a sua fala, vou trazer mais um comentário do Murilo e vou unir aqui uma pergunta, uma contribuição também da nossa audiência. O Murilo comenta o seguinte: os SVAs, além de gerar, no momento, redução de impostos para os ISPs e para as teles, ele sendo bem trabalhado, gerará, sem sombra de dúvidas, uma maior fidelidade dos clientes, ajuda a construir marca e serve como argumento de vendas. Esse é o comentário do Murilo, que está participando aí com a gente, né, na nossa audiência também. E o Greg Carvalho pergunta o seguinte: o aspecto tributário, Tatiana, é mais para o ISP do que para o cliente ou vice-versa? O aspecto tributário, eu vou até chamar depois o Rogério para me ajudar nisso, porque o Rogério é o expert nisso, mas o aspecto tributário sempre foi uma carta ou uma ferramenta utilizada mais para o ISP. Só que, né, como o Rogério mesmo comentou, primeiro que está existindo uma revisão toda dessa carga tributária e como que vai ficar isso. Acho que hoje não dá mais para um ISP só se basear que o SVA pode ser benéfico para uma carga tributária menor, e sim na fidelização ou na usabilidade do usuário final. Então, o que o Murilo falou é de extrema importância. Assim, o SVA, ele ajuda a fidelizar, ele ajuda para um argumento de vendas, ele, juntando com o que o Luiz falou, as pessoas estão ficando mais exigentes, mais díspares, né? Tem muita gente diferente, então não dá para a gente contar só como o SVA é legal só por um benefício fiscal. Óbvio, ele é importante em algumas situações, principalmente nos pequenos e médios, mas eu acho que não pode ser só o foco. O foco tem que ser também na experiência do usuário e na usabilidade do serviço. Rogério, eu acho que você pode até contribuir mais sobre essa situação de carga tributária, sim, por favor. Legal, legal. Bom, acho que a primeira coisa também, respondendo a pergunta do Greg, né, é que assim, primeiro que hoje ainda nós temos muitos associados não, mas temos muitos ISPs ainda que estão dentro da tributação do Simples Nacional,
Então, esse primeiro grupo já não teria esse benefício tributário, porque eles já pagam um imposto único, né, um simples. Com relação à parte tributária, o benefício, na verdade, é do próprio ISP, né? Porque hoje, como eu falei, se você pegar o estado de São Paulo, se você somar entre ICMS, PIS, COFINS, FUST e Funtel, você vai pagar alguma coisa, o operador que já está dentro do lucro real ou lucro presumido, ele vai pagar mais ou menos um pouco mais de 30% de impostos dentro do 100. Então, ou seja, dentro daqueles 100 que ele vai faturar, que eu sempre estava dando de exemplo, ele pega e ele vai receber mais ou menos uns 70, né? Os outros 30 faz parte do sócio, que é o governo, tá? Então, o governo estadual e o governo federal ficam com os outros 30. O SVA já está regulamentado pela Anatel, né, que ele é um imposto que só incide o PIS e COFINS. Então, você não precisa recolher sobre o valor que você coloca na fatura o ICMS de 25%, o FUST de 1%, o Funtel de 0,5%, e ele também não tem incidência de ISS. Então, esse é o benefício fiscal, que quando você discrimina na fatura o valor por exemplo, vou colocar um SVA de R$5, a tributação vai ser sobre somente os R$5, esse PIS e COFINS. E os outros R$95 vai ser toda a tributação. Tá? Então, é mais ou menos isso que é feito. Mas, como, assim, pensando que quem já está dentro do lucro real e quem já está dentro do lucro presumido, que já saiu do simples, é um operador que já está pensando, que ele já tem uma governança dentro da empresa dele, que ele já está pensando, até falando sobre a terceira onda que o Guilherme falou, que já está pensando ou vender a empresa, ou comprar uma empresa, ou lançar o IPO. Nós temos, na verdade, mais 2 IPO fora a Desktop, a gente tem de associado, nós temos a Unifique e a BrisaNet que já estão lançando. Então, a partir do momento que você quer deixar a sua empresa com uma governança corporativa, tal, correta, e pensando em vender essa empresa, você não pode ter um passivo lá descoberto, você não vai ter na hora que você vai vender a sua empresa, alguém fala assim, opa, peraí, aqui eu posso ter um risco, né? Eu tenho um liability. Então, o que acontece? A gente recomenda que não se use isso como argumento nem de venda, nem de retenção, nem tributário e tal. Então, existe isso, não é ilegal, né? Deixar bem claro isso, tá? Mas é o tipo da coisa que a gente prefere colocar SVAs de confiança mesmo, né? Não usar, não vender SVA por causa de benefício tributário. Perfeito. Eu vou acelerar um pouquinho aqui as nossas perguntas para ver se a gente não consegue trazer mais alguns comentários também. Eu vou trazer aqui, porque eu acho importante. O Antônio José Martins está participando aqui desde o início conosco. Ele é de Natal, Rio Grande do Norte. Está mandando um abraço aqui, parabenizando todos vocês pela excelência aí do nosso debate. Luiz Pádua também, mandando aí um agradecimento. E um comentário importante do Plínio Augusto Hipólito, que também está acompanhando, que traz que dados da Anatel, que até abril de 2021 já são 17.960 provedores de internet, banda larga fixa, tomando outorgados e dispensados de autorização. Então, temos aí um mercado gigantesco. E um comentário importante também do Antônio José Martins da Silva, que está colaborando aí também com a gente. A internet hoje, com tantas mudanças, então o desafio é agregar serviços, não vejo outro caminho. Entregar o melhor atendimento para o cliente final. Mas os provedores, os ISPs, eles precisam entender essa mudança. É o recado que o Antônio José Martins da Silva está dando aqui. E aí um comentário que eu acho importante e que traz também aqui para vocês uma pergunta é sobre essa extensão, né? Essa coisa tão assim, desafiadora que é o nosso Brasil. A Rafaela Medeiros Paiva comenta isso. O Brasil é um país de grande extensão. Então, cada região
tem a sua linguagem, a sua cultura. Então, pergunta é, a abordagem para cada lugar é única ou não? Ou vocês têm que diferenciar, ou têm que escolher em que região vão atuar, por conta dessa imensidão desse nosso país? Tatiana, você gostaria de falar sobre essa colocação da Rafaela? Acho que sim, bastante pertinente. Sim, super importante, e isso eu acho que também faz um grande diferencial quando você vai escolher um parceiro e um distribuidor junto com o fabricante. Porque não adianta a gente achar que o Norte, o Nordeste, o Sul, o Sudeste entendem o produto, né, ou o software, ou o SVA, da mesma forma. As necessidades são diferentes, a compreensão é diferente. Então, por exemplo, a gente tem um trabalho na distribuidora enorme de entendimento de cada região, da população, do perfil do assinante, para tentar ajudar o nosso parceiro ISP na melhor forma de comunicar para que o assinante entenda do que a gente está falando e saiba usar o produto e queira o produto de valor agregado. Então, acho que é de extrema importância, sim, existe, né? Não tem como a gente falar que o nosso Brasil todo mundo é igual, não tem como. Então, mesmo indo para o interior de São Paulo, as necessidades são outras, né? Então, as features de cada SVA devem ser destacadas mediante essa necessidade, essa característica regionalizada. Ainda falando sobre segregação, no sentido assim de regionalização, faixa etária, algumas perguntas, Guilherme, estão vindo nesse sentido. Se com esse aumento, né, da demanda, ela também se diversificou, né? Então, hoje você tem diversificação por faixa etária, por região, por modelo de acesso, por perfil de consumo. Então, isso gera um grande desafio para o ISP também, até para isso definir, bom, para que faixa etária, para que modelo de negócio, para que perfil de empresa, para que tamanho, para que região. O quanto você acha que essa diversificação é importante entender o seguinte, quem é esse cliente, que mercado é esse que eu quero atuar, e tentar traçar, de alguma forma, um pouco o perfil desse cliente, desse segmento, desse usuário, dessa região. Ótima pergunta. Dando um pitaco só na anterior, eu acho que você atender cada cliente de forma específica, de forma localizada, é fundamental, né? Porque a gente falou muito de proximidade, de qualidade, o cliente espera isso, né? Então, dando o próprio exemplo aqui da Algar, a gente tem concessão aqui na região do Triângulo Mineiro, e a gente teve a entrada de todas as grandes operadoras aqui, mas a gente conseguiu manter o nosso market share acima de 70%. Acho que justamente por isso, né, o cliente final, o usuário final reconhece, poxa, uma empresa da região, me atende de uma forma característica, então acho que isso faz toda a diferença, tá? Então, dando um pitaco só na pergunta anterior. A propósito dessa segunda, eu vou entrar no conceito ali que o Luiz trouxe de persona, né? À medida que a gente sai da conectividade e entra para o SVA, para o serviço, ele fica cada vez mais específico. Então, acho que você precisa entender quem é a persona que está comprando. E eu vejo um movimento cada vez mais de nicho, de se ter nicho, né? Então, às vezes, olha, eu não quero ter todo o leque de SVAs, mas eu quero ser muito bom em segurança, por exemplo. Eu quero atender a persona específica do público adolescente, então eu vou ter e-books voltado para esse público-alvo. Então, acho que você se especializar, você ter um nicho específico que você faz, a gente falou de jornada que fim a fim da venda até o cancelamento, mas você faz isso de uma forma distinta, de uma forma excelente, acho que é um ótimo diferenciador para você conquistar mais espaço no mercado. Perfeito. Mas alguém gostaria de comentar, Luiz, Tatiana, esse aspecto da diferenciação? Bem, o Greg Carvalho está aqui, retornando aqui nos nossos comentários, Rogério, agradecendo a você pelas explicações muito boas, muito relevantes. Muito obrigado também, Greg, você está aí com a gente acompanhando. Bem, mais perguntas, eu estou acompanhando aqui, a maioria delas, de alguma forma, nós respondemos. Essa questão tributária, com certeza, surgiram outras questões, que eu posso me comprometer, com certeza a Tatiana está aqui disponível para fazer esse link, então
outras dúvidas que vocês tenham, outras questões mais específicas sobre como funciona o modelo, enfim, tem uma série de coisas. O objetivo é a gente trazer a discussão, mas não vamos abandonar, né? Ao contrário, vamos subsidiar, vamos manter esse canal. A TVD abre a discussão, mas mantém o canal. Então, vocês agora aqui na nossa plataforma estão deixando, né, opiniões. Nós já estamos agora, a partir de agora, em contato com vocês, fazemos essa ponte com a Tatiana, vamos levar também as dúvidas que eventualmente não conseguimos responder, né? Tentamos, mas eu sei que o assunto é bastante diversificado, né, Tatiana? A gente não consegue numa primeira abordagem, mas tenho certeza que nós vamos voltar aqui na TVD com o tema. Então, agradecer realmente aí a participação de todos vocês da audiência, e nós conseguimos aqui praticamente cobrir todos os temas. Eu quero aproveitar esse finalzinho para agradecer bastante, além da audiência, principalmente a vocês, nossos convidados. Luiz Mendes, muitíssimo obrigada, estreando aqui com a gente na TVD. Espero contar, com certeza, com você, sua presença aqui mais vezes. Eu que agradeço, foi um prazer participar com você, Graça, com o Rogério, com o Guilherme, com a Tati. Estamos sempre disponíveis para qualquer eventualidade que vocês precisarem. Muito bom, muito obrigada. Guilherme, também estando na TVD, aqui a gente tem um lema, uma vez na TVD, sempre na TVD, entendeu? Opa, então, gostei, já espero o próximo aqui mais vezes. Estou à disposição, Graça, obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, obrigado a Tati, o Luiz, também ao Rogério e a toda a audiência. Muito bom. Rogério, válido também aí, vamos contar com você sempre aqui na TVD, e essa audiência também, brigadíssima. Obrigado, Graça. Queria só para finalizar, até fazer não comercial da ANEEL, mas assim, faltou dizer, acho que na ANEEL a gente se especializou em fazer o meio de campo entre o pequeno operador e os fornecedores de SVA. Então, nós fizemos uma integração lá para facilitar esse trabalho, para que a Tati, quando for vender uma ACAF, não tenha que falar com cada um dos nossos associados. A ANEEL faz isso, tal, e fazendo esse comercial nosso, estamos à disposição. Quando quiser falar de novo, foi um prazer falar com vocês, tá bom? Muito obrigada. Bom, Murilo, também agradecer ao Murilo. O Murilo está conosco, né? Não pôde estar aqui nesse nosso debate aqui, nessa presença, aqui no nosso estúdio na TVD, mas está com a gente remotamente o tempo todo aqui, mandou uma série de comentários importantes. Murilo, muito obrigada também pela sua participação. Tatiana, com você aí, os agradecimentos a esse timaço que a gente reuniu e essa audiência, né, maravilhosa que ficou com a gente aí todo esse tempo. Primeiro, Graça, agradeço a você pela condução daqui dessa mesa. Luiz, obrigada. Estamos sempre juntos. Rogério, super obrigada, super contribuição sobre com a ANEEL, sobre impostos e etc. Guilherme, foi um super prazer, super colocações importantes. Murilo também, mesmo que sem voz, mas a participação foi incrível. Me coloco à disposição de toda a audiência para a gente conversar e tirar dúvidas. Eu acho que, de novo, né, uma das palavras que a gente mais falou aqui foi parceria. E acho que é isso que a gente mostrou aqui nessa mesa redonda, e acho que é isso que a gente precisa para o mercado e para o Brasil cada vez crescer mais, né? Então, estamos aqui disponíveis para qualquer bate-papo, ou qualquer conversa, qualquer dúvida. Obrigada a todos, viu? Excelente, Tatiana, muito obrigada. Pessoal, obrigada à minha equipe, obrigada a vocês também aí do nosso staff. E vamos manter, então, esse canal aqui de comunicação, de conteúdo, sobre um tema tão importante, o papel, né, dos ESPs, dos provedores, nesse contexto, com esse Brasil tão grande, com essa diversidade que nós temos de demandas, né, de perfis, de regiões. Então, acho que é um assunto riquíssimo e a gente vai manter aqui esse espaço nesse nosso canal para falar cada vez mais com vocês e para vocês levarem esse aculturamento, serviço, segurança, enfim, essa transformação digital cada vez mais segura, cada vez mais fácil, cada vez mais flexível. Contem conosco. Pessoal, muitíssimo obrigada. Até uma próxima oportunidade. Grande abraço. Tchau, pessoal. Tchau, audiência. Até logo. Até a próxima. Tchau, tchau.